Beleza, pessoal? Fernandinho aqui. Vamos para a nossa 7ª aula. Nessa aula aqui vamos estar realizando um mapeamento prático numa placa do J5 Prime, tá? Mas sempre lembrando vocês que vocês podem sim estar realizando teste em outras placas, outros modelos, outras marcas, tá? Só seguir aí a sequência das aulas, entender tudo direitinho. Não entendeu, pergunta, deixa nos comentários aí que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Essa aula aqui, ó, ela é bem simples, tá, pessoal? Independente se você já faz curso ou você comprou suas ferramentas, comprou um curso, está fazendo curso ou finalizou o curso, não importa, tá? Essa aula aqui é para você mesmo, é focada nesse tipo de aluno, tá? No iniciante. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui como que a gente faz desde o início, tá? Peguei a placa, tá? Lembrando que essa placa aqui, pessoal, no circuito de carga está bom. Então qual que é o primeiro ponto aqui? Vou abrir o esquema elétrico, mas eu não sei por onde partir. Então eu indico para vocês, pessoal, pegar aqui o setor que vocês vão analisar, que no caso aqui, aonde começa o meu circuito. Como a gente está lidando com circuito de carga, a entrada é o meu conector USB, tá? Então o que eu vou fazer? Vou abrir o esquema elétrico. Na parte, pessoal, do desenho, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou olhar no meu layout o lado correto aqui, ó, o lado que eu tenho o meu conector. Então veja que aqui eu tenho duas páginas, tá? Se eu abrir a primeira aqui, ó, eu não acho o conector, beleza? Tudo bem que nesse esquema aqui, ó, o conector também aparenta, ó, não ter, tá? Mas a gente não vai olhar nesse buraco, a gente vai olhar por essa parte aqui, ó, beleza? E também a identificação aqui, ó, o código do meu conector, tá bom? E mais uma dica aqui, veja que eu tenho o conector de carga USB, eu tenho o código, tá? E eu tenho as bolinhas. Eu tenho dois tipos de bolinha, a bolinha rosa e a bolinha cinza, tá? A bolinha rosa vai indicar o positivo e a cinza os negativos. Veja que aqui eu tenho esse buraco, que no caso aqui é onde coloco os parafusos, tá? Geralmente coloco parafuso. Ou algum encaixe aqui de metal. E veja que ele é cinza também. Então eu tenho GND, 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 GND. Tá bom? Então aqui eu já posso, como sempre falo para vocês, se eu plugar o meu conector com as garrinhas para baixo, o positivo sempre fica à direita. Se eu colocar o conector no USB invertido, o meu positivo seria essa bolinha aqui, ó, tá? Então veja que aqui já me ajuda. Quando eu colocar o conector, eu já vou saber que aqui é o positivo e é nele que eu vou medir para me encontrar os 5 volts, tá? Então veja que eu tenho dois pinos e é nesse que eu vou estar vendo, beleza? Então eu encontrei aqui, pessoal, tá? Esse foi o primeiro passo. Encontrei no meu esquema, no layout, né, na verdade, no layout, deixa eu já pôr aqui, ó. Veja que aqui eu tenho o meu conector, tá? E eu tenho o meu esquema elétrico. Qual que é o próximo passo aqui? Agora eu vou copiar o código, beleza? Já apareceu aqui para mim. Eu vou dar um Enter, um próximo, ó, mesmo lugar. E agora sim, eu vou para a parte elétrica. Então já cheguei aqui, ó, USB Connector. Tenho aqui o meu conector USB, o IFC 4000, certo? E aqui o primeiro pino indicador que vai indicar a entrada de carregamento. Nesse caso aqui, ó, os 5 volts na malha VBus 5V com, beleza? Então eu, ao plugar, pessoal, o meu cabo, eu tenho que encontrar 5 volts. E veja que eu tenho aqui dois capacitores. Eu tenho o C4091 e o C4092. Então vai ser nesse tipo, nesse capacitor ou nesse outro aqui, ó, tanto faz, que eu vou ter que encontrar os meus 5 volts, beleza? Então eu vou plugar aqui a minha placa, o multímetro já está ligado, tá? Vou plugar o carregador, certo? Plugado. E vou lá. Eu posso, pessoal, ó, detalhe aqui, tá? Eu posso
encontrar no meu pino positivo, como vocês viram lá no esquema elétrico, ou eu posso vir nesse capacitor, né, nos componentes da malha. Que no caso aqui, ó, vamos ver onde está o C4091. Vamos dar um Enter, mais um. Ó, então veja aqui, ó, que eu tenho o conector, né? Vocês vão ver aqui o conector. E aqui em cima eu tenho o 4001, o 4001. E o capacitor está bem aqui, ó, C4091, beleza? Então eu vou identificar aqui. Veja que eu coloco lado a lado, ó, tá? Faço um comparativo. Aqui está o meu U4001, que eu ainda não sei, né, quem é ele. Como é um passo a passo, né? A gente vai chegar lá. Então eu encontrei aqui, ó, o primeiro capacitorzinho de baixo, o C4091, tem que ter 5 volts, tá bom? Ou o pino positivo aqui, beleza? Então vamos lá, ponta preta no GND, a minha vermelha, eu vou medir direto lá no meu componente, que eu já encontrei, tá? Vamos lá medir. Ó, de um lado, 5 volts, certo? Do outro lado vai ser 0 por causa do GND, então 5 volts. Beleza? Se eu medir lá, pessoal, no pino, também eu vou ter os mesmos 5 volts. Tá? Então aqui eu estou garantindo, pessoal, que está entrando 5 volts, né? E ele está chegando aqui e vai entrar nesse circuito integrado. Beleza? Que ainda até o momento aqui, né? Não sabemos quem é. Então eu volto lá, ó. Beleza? Voltei, ó. Então eu garanti que está entrando 5 volts. O que eu faço agora? O próximo passo é ver para onde que tem que ir esses 5 volts. Copio a malha VBoost 5V com, dou um Enter, mais um Enter, né, para sair do lugar. E veja que agora sim vai entrar no meu circuito integrado o 4001. Aqui não tem a descrição, mas como eu já ensinei para vocês, né? Veja que eu tenho na malha de saída, eu tenho o OVP, beleza? Malha OVP. Se é uma malha OVP, então significa que o circuito integrado é um OVP, tá? E outra característica, lembra que eu falei para vocês? Entra 5, sai 5, é um OVP, tá? Ele não é um regulador de tensão, então a tensão que entra tem que sair, tá? Beleza? Pronto, achei aqui, pessoal, o meu OVP, né? Então eu garanti que aqueles 5 volts aqui, ó, tá entrando nele. Agora eu preciso garantir a saída de tensão, os 5 volts. Entra 5 volts, tem que sair 5 volts. E onde é que eu vou medir? No capacitor C4107. É onde que está ele? Vamos ver no layout. Mais uma. Ó, capacitor de cima, tá? Então, deixa eu pôr aqui no canto. Veja que aqui, ó, aqui entra, né? Vamos medir aqui, mais uma vez. De um lado, na entrada, 5 volts. E na saída, 5 volts. Beleza? Então aqui, pessoal, eu garanti que está tendo entrada, 5 volts. O meu VP tá bom, né? Se essa placa não estiver carregando, não é o meu conector de carga e nem o meu OVP. Beleza? Então, veja aqui, ó, 5 volts. Próximo passo, continuar, pessoal. Continuar o mapeamento, tá? Vamos lá mais uma vez. Veja aqui, ó, mais uma vez, sempre nos detalhes. Entrou 5 volts na malha VBoost 5V com. E na saída sai 5 volts, porém a malha, pessoal, agora ela se transforma em VBoost 5 volts OVP. E é essa que a gente vai dar continuidade, tá? Vamos ver para onde que ela vai. Vamos lá, dá um Enter. Dá continuidade. Veja que ela chegou no meu U4003, né? O U4003 é o nosso MUIC, o gerenciador da porta USB, beleza? Então ela vai entrar aqui, ó, no pino B3, VBoostzinho, e vai sair, pessoal, no pino A2 e A3, VBoost Out, tá? Bom, a entrada eu vou medir, temos aqui, ó, 2 capacitores, eu vou medir no C4084, tá na entrada do nosso U4003. Vamos buscar ele lá no layout. Ó, veja, pessoal, que jogou para o outro lado da placa, tá? Então vou ter que virar
a minha placa, tá? Com o carregador conectado e buscar aqui, ó, a direção, igual mostra no desenho aí, ó, tá? Mais um pouquinho, aqui, ó. Então esse aqui é o meu CI, tá? Veja que aqui, ó, eu tenho o C4084, o C4086, a bobina, pessoal, L4005 e o circuito integrado, tá? Então veja aqui, ó, é ele aqui. A bobina, pessoal, L4005, ela é essa bobina que está bem na malha aqui, ó, está bem na saída do nosso OVP, tá bom? Eu também poderia encontrar os 5 volts nela, certo? Então, ó, eu posso tanto medir essa bobina, como os capacitores aqui que a gente viu, que já está lá na porta do nosso MUIC. Tá legal? Então vamos voltar lá e vamos fazer a medição. Temos que encontrar os mesmos 5 volts, tá? Vou colocar aqui, ó, ponta preta, o GND. E a vermelha, pessoal, pode ser na bobina ou nos capacitores. Eu vou medir a bobina. Se você for medir a bobina, é importante que você tenha que medir os dois lados dela, tá? Porque se essa bobina aqui abrir o seu filamento interno, você vai encontrar tensão só de um lado. E provavelmente o lado que está vindo lá do conector. Beleza? Se essa bobina abrir, não tem passagem para o outro lado. Então significa dizer que não vai chegar a 5 volts nos capacitores, né? Que estão antes do CI. E no próprio CI. Não tendo tensão de entrada no CI, não terá tensão de saída do CI. Então essa tensão não vai chegar no CI de carga. Você não vai ter uma placa carregando, tá bom? Então veja que aqui, ó, eu encontrei 5 de um lado da bobina, 5 do outro. Então, vamos ver os capacitores, ó, 0, 0. Porém, pessoal, lembra, o capacitor está em paralelo. Eu vou medir o outro lado. Encontrei 5, que é a malha positiva, e no outro 5, tá certo? Então aqui eu posso garantir apenas que está chegando tensão no MUIC. O MUIC, ele recebeu, nesse momento, ele está recebendo 5 volts, tá bom? Próximo passo, lembra? Entra, tem que sair. Então agora eu mudo a malha, ó, tá vendo? VBus, Volt. E mais uma vez, ó, eu tenho a malha de 5 volts, porém, de novo, pessoal, ela vai mudar de nome. Ela vai se transformar VBus 5 volts SW. SW é de switch, é uma abreviação para switch. Significa que é um chaveador, chaveamento. Mas ele está falando que aqui aconteceu o chaveamento? Não. O que é o chaveamento? É quando você troca, pessoal, a tensão de entrada para uma outra tensão, menor ou maior que a entrada. Então, se entrou 5 e sai 5, não houve chaveamento. Aqui, pessoal, está dizendo assim, 5 volts vai para alguém que vai chavear, que vai fazer o chaveamento desses 5 volts. Quem é o chaveador? Nosso CI de carga, tá? Ah, mas aqui, ó, no OVP tá indicando então que vai para um OVP? Não, pessoal, tem que saber interpretar. Ó. Tá vindo do OVP, certo? Tá vindo do OVP. E aqui, tá indo pro chaveador, tá? Tá indo pro CI de carga, entendeu? Por quê? Vimos lá facilmente que os 5 volts vai entrar no VP e vai sair do VP. E lá do VP vem para o MUIC. Então, nesse caso aqui, VBus 5V OVP está vindo. E nesse daqui, ó, é a saída. VBus 5 volts está indo. Para quem? Para o chaveador. Então, vem do OVP e vai para o chaveador. Tá? Vai para o CI de carga. Copio, pessoal, a malha VBus 5 volts e vou lá para o meu chaveador ou meu CI de carga. Que no caso aqui, ó, vamos ver quem é. Ó, já veio o nosso U4000. Quem é o U4000? É um FPMIC? Se a gente olhar bem aqui, ó, não. É o nosso Power Manage, tá? Então, o que significa dizer? Que nessa placa a gente não tem um IFPMIC, né? Um subPMIC, PMIC auxiliar, fora um CI de carga externo, tá? Mas temos sim um CI de carga interno. E veja que dentro do PMIC
ele está dividido em um bloco, né? Vamos imaginar um subbloco lá dentro, onde eu vou ter o meu CI de carga, tá? E como que eu vou saber? Lembra? Ó, a entrada, tá? Charge in, né? Entrada de carregamento. E a saída, pessoal, é o meu charge LX. Lembra do chaveador? Chaveamento? LX, VSW, SW, tá? Tudo relacionado ao chaveamento. Então significa que agora eu tenho que garantir a entrada. Eu vou garantir, pessoal, a entrada do meu CI, ó, a entrada dos 5 volts no Power Manager através do capacitor C4019, tá? Preciso garantir que está entrando antes de ir para a saída, tá? Então é um passo a passo, tem que se atentar aos detalhes, tá? No layout, onde está o capacitor 4019? Vamos dar um Enter, mais um. Ó, o 4000 é o nosso PMIC, tá? Veja que aqui eu tenho azulzinho, roxo aqui, ó, C4019. Então, mais uma vez eu vou na minha placa real, tá? E vou encontrar ele, que já vi ele ali, já. Ó, na placa, ele tá aqui, ó. Veja que eu tenho um capacitor grande e o pequenininho aqui, ó. Então, vamos medir ele e vamos ver se a gente encontra 5 volts. Ó, 5 volts. Beleza? Do outro lado 0, 5 volts. Então até esse momento aqui eu tenho, pessoal, eu posso garantir que o meu CI de carga ele está sendo alimentado. Agora eu preciso saber o que? Qual que é o próximo passo? Se está tendo chaveamento, ou seja, se a minha saída tem os 4 volts para minha bateria. Note, pessoal, que eu tenho uma bobina grande aqui, ó. Essa bobina é L4000, tá na saída. Eu tenho que encontrar nela os 4 volts. Então vamos ver lá no layout. Olha aí, vamos ver no layout. L4000. Ó, então ela está aqui abaixo. Se eu pegar aqui, ó, abaixo do PMIC, ó, essa bobina aqui, tá? Então vamos ver se a gente tem aí 4 volts, 4.1, 4.3 e garantir que essa placa está carregando, certo? Vamos lá, vou medir de um lado, ó, 4.3, do outro lado 4.3, certo? Então, 5 volts chegou no nosso PMIC, né? Dentro dele está o nosso IF-PMIC. Houve o chaveamento e o chaveamento aqui, né, está chaveando. Tá? E agora o último passo, pessoal, é ir lá no conector da bateria, certo? A gente pode já vir aqui direto. E no positivo verificar se está chegando 4 volts, ou os mesmos 4.3 volts. Ó, medir os dois lados, tá? Aqui um lado é terra, ó, então 4.3, aqui embaixo também eu vou encontrar 4.3 e GND, tá? Então 4.3. Aqui nesse caso a bateria, pessoal, estaria carregando, tá bom? Então esse aqui foi o nosso mapeamento completo aí na prática, tá? Eu espero estar ajudando vocês com esse treinamento. Se estiver ajudando, pessoal, ou se vocês chegarem a realizar análises utilizando o que já foi ensinado aqui, deixa um feedback aí, né? Você pode estar ajudando para quem não está, pode estar ajudando aí quem está precisando, pode estar me ajudando também, pode compartilhar. O treinamento é gratuito, pessoal, tá? Essa aula também vai ficar na playlist. E espero aí que, se você estiver gostando aí, queira adquirir o treinamento completo, é só me chamar no número que está aí na descrição e a gente vai conversar melhorzinho aí, tá? Então espero que vocês estejam praticando e tendo ótimos resultados aí na bancada de vocês. Então até a próxima aula aí, bons estudos!